só, quantos aqui querem marcar essa geração com os seus atos de adoração para Deus? Amém. Glória a Deus. O texto, como nós lemos e vimos claramente, ele vai falar sobre uma mulher que, ela entrando na casa de um fariseu, nós podemos observar isso em outros relatos, no capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 11 do livro de João. Você vai ver o mesmo relato e com mais detalhes. No capítulo 7, a partir do versículo 36 até o versículo 50, você vai ver mais detalhes acerca dessa passagem através do relato de Lucas. Quando ela entra na casa de um fariseu, nós percebemos que não existia somente um fariseu ali. A Bíblia fala aqui, versículo 1: e estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. O versículo 4 fala aqui: e alguns houve em que si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício? Você percebe que ele entrou na casa de Simão Pedro, que era fariseu, segundo os relatos de João, capítulo 12, a partir do versículo 1 ao 11, e Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36 ao 50. E havia outros homens ali. E eu quero destacar uma coisa nessa mensagem aqui interessante. Que apesar dessa mulher expressar um ato de adoração, quando ela quebrou o vaso de alabastro com unguento, com nardo, um perfume muito caro, a Bíblia relata também, no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 36, diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Perceba bem, a atitude daquela mulher, ela foi uma atitude louvável diante de Deus. A atitude daquela mulher, ela foi uma atitude reprovável diante dos homens. Um adorador, ele agrada a Deus, mas ele pode não agradar a outros que estão ao seu redor. Mas independente de que se alguém vai se agradar ou não, não importa. A Bíblia nos chamou para sermos verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que havia uma contenda entre os judeus e os samaritanos. E quando Jesus ele chegou naquela região, ele falou com aquela mulher naquela cidade de Samaria. E eles questionavam que o lugar de adoração era um determinado lugar, e outros diziam que seriam em Jerusalém. E Jesus, ele quebrando o protocolo que havia entre aqueles homens, entre aquelas duas nações, ele disse assim: olha, não vai ser nesse monte, não vai ser em Jerusalém, mas vai chegar uma hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E estes tais são que o Pai procura. Louvado seja Deus. Então ela comove o coração de Jesus através de uma atitude de adoração a Deus. Porém desagrada a outros. E eu quero mencionar 3 coisas em que Deus requer de um verdadeiro adorador. 3 coisas em que Deus requer da verdadeira adoração que deve ser entoada por nós. A primeira, Deus requer o melhor na adoração. A segunda, Deus requer a incondicionalidade na adoração. O que é isso, Marcelino? A incondicionalidade na adoração. Porque quando ela chegou no meio daqueles homens fariseus que se achavam santos, que se achavam puros, que se justificavam através das suas próprias obras, ela encontrou uma barreira, porém ela não enxergou barreiras, ela não enxergou obstáculos, ela olhou simplesmente para Jesus e
disse assim: é ali em que eu vou encontrar o homem que vai mudar a minha história, a minha vida, e é ali que eu vou me inclinar e vou adorar, porque ele merece toda a honra, louvor e glória para todos sempre. Aleluia! Oh, glória a Deus. Não houve condição, foi uma circunstância complexa que ela chegou e adorou ao nome do Senhor. Primeiro, Deus requer o melhor na adoração. Segundo, Deus requer incondicionalidade na adoração. Terceiro, Deus requer o que é dele. Porque se você perceber, nesta mesma passagem, no capítulo 14, a partir do versículo 6 em diante, a Bíblia diz assim: Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? E ela fez boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ela, através daquela atitude, ela estava antevendo uma situação que ia acontecer pelos olhos da fé, porque Jesus ainda não havia chegado lá nas proximidades da cruz do Calvário, mas através daquela atitude, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dela ungir Jesus, houve uma preparação para algo que ia acontecer lá na frente. Aquilo que João disse no capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ela estava antevendo a morte do Senhor Jesus Cristo, e aquilo que é para Deus, é para Deus. Aquilo que é para o homem, é para o homem. Aquilo que é para os nossos familiares, é para os nossos familiares. Aquilo que é para o nosso trabalho, é para o nosso trabalho. Mas aquilo que é de Deus, Deus requer de mim e de você. Ele merece toda a honra e toda a glória. Todo louvor pertence a Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Fala. Glória a Deus. Então aquilo que é de Deus não se desvia para outros lugares. Aquilo que é direcionado à casa do Senhor não se desvia para outros lugares. Ah, mas eu tenho uma boa intenção, eu vou abençoar a uma pessoa pobre, a um mendigo. Não, querido, a Bíblia fala assim: trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento. Aí a Bíblia fala assim: e depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor. Se nós cremos na Bíblia, se nós cremos na palavra, pratiquemos, pois, a palavra. Louvado seja o nome de Jesus, porque existem muitas pessoas aí fora, irmãos, que se converte seu coração entre aspas, mas parece que o bolso dele não se converteu. Aí, aleluia, as pessoas, quando chega na hora do dízimo, na hora das ofertas, elas dizem assim: veja bem, pastor, porque não é assim, não é bem assim. A Bíblia não vai falar direito disso no Novo Testamento, então deixa essa história para lá. Não, temos que abençoar a obra, acreditando que Deus está no controle de tudo e que Ele vai suprir as nossas necessidades. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Aleluia. Então ela faz uma atitude que foi do agrado de Deus. Mas primeiro tópico: há muitas outras coisas que Deus requer de nós, mas dessas coisas eu mencionei três. A Bíblia fala no capítulo 14, falando sobre o que Deus requer de nós, o melhor que Deus requer de nós. Ou seja, Deus requer o melhor de nós na adoração. No capítulo 14, no versículo 3, fala assim: e estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, quebrantando o vaso, lhe derramou sobre a sua cabeça. Perceba que o vaso, o perfume, ele era muito caro. Ela não estava oferecendo qualquer coisa para Deus.
Observe bem e analise, não somente nesse versículo, mas se formos permear a Bíblia e analisar o que aconteceu lá no princípio com Caim e Abel. A Bíblia fala que Caim ofereceu uma oferta de qualquer maneira para Deus. E a Bíblia diz que Abel ofereceu as primícias de o melhor para Deus. A Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Caim teve inveja do seu irmão e acabou assassinando Abel. E o Senhor falou para Caim, Caim, o pecado já da porta, e ele continuou pecando, e ele se desviou totalmente da vontade de Deus. Mas a Bíblia fala que a atitude de Abel em oferecer as primícias, em oferecer o melhor para Deus, foi agradável aos olhos do Senhor Jesus. A Bíblia fala também no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo escrevendo aos Romanos, numa carta universal, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, irmão? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí tem pessoas que têm invertido os valores bíblicos, entra na igreja achando que Deus vai abençoar logo a vida dela, ela vai enriquecer logo, ela não pensa no abençoador, ela só pensa naquilo que é material, pensando que vai entrar na igreja para enriquecer e para prosperar. Mas a palavra do Senhor fala assim: primeiro ofereço e depois eu recebo. Primeiro eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois, aí vem a Bíblia diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer experimentar as primícias e a glória de Deus na sua vida, ofereça e comece a ofertar a partir de hoje. Comece a adorar a partir de hoje, independente das circunstâncias. Adore a Deus, glorifica a Deus, exalte o nome do Senhor e veja as promessas se cumprindo na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus requer o melhor para ele. Quando ele chegou no meio daqueles homens, entre os samaritanos e os judeus, a Bíblia fala, no relato do capítulo 4, versículo 3 ao 24 do livro de João, a Bíblia diz assim: e foi necessário, e era necessário passar por Samaria. Era necessário que ele passasse por Samaria. E ele chegando ali, ele foi uma ponte para resolver aquele problema e aquela situação. Aí ele diz assim: os verdadeiros adoradores são esses aí que o Pai, ele tem compromisso. São esses aí que o Pai procura. Quantos aqui são verdadeiros adoradores? Quantos aqui desejam ser verdadeiros adoradores e impactar o inferno? Aleluia! Glorificar o nome do Senhor e marcar uma geração, marcar uma época. Louvado seja Deus! Então glorifica o Senhor, exalta o Senhor. Aleluia! Bendiga o nome do Senhor. Aleluia! E veja as promessas de Deus se realizando no teu viver. Louvado seja Deus! Deus requer o melhor na adoração. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus requer a incondicionalidade na adoração. No livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 33 em diante, a mulher chegando no meio dos fariseus, ela toma uma atitude que era como se fosse uma atitude escandalosa para eles. Aí nós encontramos as seguintes coisas que acontecem nessa passagem. No capítulo 7, versículo 39, 36 ao 39, se você observar, Jesus ele repreende aquele fariseu porque ele estava olhando para ela, ignorando aquela mulher porque ela era pecadora e ela ofereceu o que havia de melhor para Jesus e não havia dado aos pobres, mas sim a Jesus. Capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 44, irmãos.
Diz assim a palavra do Senhor. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os teus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, ele falando ao fariseu, mas a esta ungiu-me os pés com unguento. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então Jesus entrou na casa daquele homem e ele não saudou Jesus com o ósculo santo. Jesus entrou na casa daquele homem e ele não fez nada que agradasse a Jesus. Ao contrário, ficou querendo reprovar a atitude dela. E a Bíblia diz que Jesus se agradou e louvou a atitude daquela mulher, porque ela não cessava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, de regar os pés de Jesus com lágrimas e ainda enxugava os pés de Jesus. A Bíblia fala que ele não deu ósculo e a Bíblia diz que ela não cessou de beijar os pés do mestre, aleluia. A Bíblia diz que ele não ungiu a sua cabeça, aleluia, mas ela ungiu, aleluia, Cristo com unguento. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, louvado seja. E Jesus se agradou daquela atitude, aquela atitude comoveu o coração de Jesus. É uma atitude incondicional. Não importa se alguém lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, aonde quer que você está olhando para você e está dizendo assim, mas isso parece coisa de louco. Eles vivem cantando, adorando, glorificando e falando numa língua que ninguém entende. Aleluia, deixa eles pensarem que é coisa de louco. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A tua atitude está agradando a Deus. A tua adoração está agradando ao Senhor. Não importa se alguém está te olhando, está te reprovando, está te caluniando. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. O que importa é que as janelas do céu estão se abrindo ao teu favor e você está recebendo o louvor da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Terceiro, Deus requer o que é dele. Capítulo 14, versículo de 6 ao 9. Capítulo 14 de Marcos, versículos 6, 7 e 8. Capítulo 14, 6, 7 e 8 diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Aí vem o resultado daquela atitude que agradou a Deus e que foi reprovável aos olhos dos homens. Versículo 9: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Os atos daquela mulher, a atitude de adoração daquela mulher, ela comoveu o coração de Jesus de tal maneira que ele disse assim: olha, eu assino embaixo a tua bênção e eu decreto a tua vitória. Satanás queira ou não queira, eu vou registrar o teu nome, e isso aqui vai ficar registrado na história, e todos aqueles que foram ler o meu livro, a minha escritura, verá que uma mulher se inclinou com o coração sincero para adorar verdadeiramente o meu nome, como exemplo e como testemunho a todas as gerações da terra. Louvado seja Deus. Quantos querem comover o coração de Deus com adoração aqui nessa noite? Então curta a sua cabeça.
E feche os teus olhos, aonde você está. Escuta o que eu vou lhe dizer aqui. Enquanto eu estiver entoando, você vai estar elogiando a Deus, proclamando palavras sinceras e amáveis de Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Grupo de louvor, me ajuda. Tudo que há em mim, nada a Deus, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se Comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pronuncie para ele. Te louvarei de coração. não importam as circunstâncias. Somente a ti, Perto quer estar perto quero estar. Coloca no coração que Deus está hoje, Ele tem ouvido o teu clamor, Jesus. Com teus pés, prazer maior não há. De me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me somente a ti, Quantos aqui querem impactar o inferno através da sua oração? Quantos aqui querem receber o louvor da boca de Deus, aleluia, como uma forma de Deus ser degradado da tua vida de adoração? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Enoque andou de tal maneira com Deus que Deus o trasladou para os céus e ele não viu a morte.
Eu quero estar. Eu também quero. Continue olhando, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, glorificar por esse momento.